Bom dia, queridos. Hoje, quinta-feira, nós estamos gravando a 32ª leitura do livro Grande Conflito. Hoje, infelizmente, aqui onde nós estamos não tem rede de internet funcionando, porém, essa leitura de hoje será gravada e logo após o nosso cameraman, Arthur, estará lançando aí para os amantes da leitura. Nós estamos na página 223 do livro Grande Conflito. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor as bênçãos dele sobre as nossas vidas, para que venhamos compreender o que a palavra de Deus quer nos dizer através dos seus profetas. Eterno Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor por tua paternidade, ó Deus Todo-Poderoso, que através do unigênito Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, temos a filiação por méritos do sangue do Cordeiro. Nós te louvamos, Senhor, por essa paternidade em Cristo Jesus. E imploramos compreensão através do Espírito Santo, que as Escrituras se interpretem e que os seus profetas sejam ouvidos e que o Espírito Santo do Senhor nos faça caminhar rumo à salvação, rumo à vida eterna. No eterno nome de Jesus imploramos essas bênçãos. Amém. Dando continuidade à leitura, vamos ler um pouco antes ali da página 23, última frase ali da página 222 do livro Grande Conflito. Não se esqueça, estamos lendo sobre os nobres da França. Multidões congregavam-se para assistir o culto. Não somente a capela, mas a antecapela, as antecâmeras e vestíbulos estavam cheios. Milhares se reuniam todos os dias. Nobres, estadistas, advogados, negociantes e artífices. O rei, em vez de proibir essas assembleias, ordenou que 2 das igrejas de Paris fossem abertas. Nunca antes fora a cidade tão comovida pela palavra de Deus. O espírito de vida proveniente do céu parecia estar bafejando o povo. Temperança, pureza, ordem e trabalho estavam a tomar o lugar da embriaguez, libertinagem, contenda e ociosidade. A hierarquia, porém, não estava ociosa. O rei ainda se recusava a intervir no sentido de sustar a pregação, e aquela se volveu para a populaça. Não se poupavam meios para despertar os temores, preconceitos e fanatismo das multidões ignorantes e supersticiosas. Entregando-se cegamente a seus falsos ensinadores, Paris, como Jerusalém, na antiguidade, não conheceu o tempo de sua visitação, nem as coisas que pertenciam à sua paz. Durante 2 anos, a palavra de Deus foi pregada na capital, mas, ao mesmo tempo em que havia muito que aceitavam o evangelho, a maioria das pessoas o rejeitavam. Francisco dera mostra de tolerância meramente para servir a seus propósitos, e os romanistas conseguiram readquirir a ascendência. De novo, se fecharam as igrejas e ateou-se a fogueira. Calvino ainda estava em Paris, preparando-se pelo estudo, meditação e oração.
para os seus futuros labores e continuando a suspeita. E continuando a disseminar a luz. Finalmente, porém, firmou-se contra ele a suspeita. Firmou-se contra ele a suspeita. As autoridades resolveram levá-lo às chamas. Considerando-se seguro em sua reclusão, não tinha ideia do perigo quando amigos vieram precipitadamente a seu quarto com as notícias de que oficiais estavam a caminho para prendê-lo. Naquele instante, ouviu-se uma forte pancada na porta exterior. Não havia um momento a perder. Alguns amigos detiveram os oficiais à porta, enquanto outros ajudavam o reformador a descer por uma janela e rapidamente saiu para o extremo da cidade. Encontrando abrigo na cabana de um trabalhador amigo da reforma, disfarçou-se nos trajes de seu hospedeiro e, levando ao ombro uma enxada, partiu em sua jornada. Então, vamos parar um pouquinho aqui no começo da página 224 e vamos entender. O rei, a princesa, permitiram, então, a divulgação da palavra de Deus pela reforma, até porque, vocês lembram, ontem, ao estudarmos, que a princesa era a favor da reforma, somente o rei que não, mas a princesa era. O rei não proibiu, né, depois que a princesa abriu as portas da cidade, o rei não proibiu a pregação, porém também não tomou uma posição favorável. Apesar da pregação ganhar muita gente, a grande maioria não queriam aceitar a reforma, justamente por causa das perseguições romanas. Calvino foi perseguido, ele estava se preparando, ele estava se consagrando, aprendendo mais para exercer o ministério, quando os oficiais de Roma explodiram a porta ali, bateram na porta onde ele estava, porém alguns amigos de Calvino haviam se apressado, e enquanto alguns amigos ali seguravam os guardas oficiais, conversando com eles, Calvino descia por uma janela, descia e foi se alojar no campo, junto com um amigo que era agricultor. Tirou as suas roupas, colocou roupa de campesino, colocou a enxada no ombro e foi para a roça. Mas, na verdade, ele estava fugindo. Olha a situação que chegou até Calvino para ele escapar da fogueira. Teve que se disfarçar de campesino e fugir. Eu te pergunto, o que tem acontecido com a verdade? A verdade tem sido perseguida desde os primórdios e continuar sendo perseguida nos dias que estamos vivendo. Agora, cabe você e eu decidirmos de que lado da história estamos. Do lado da verdade ou do lado da mentira. Não há como ficar em meio termo neste grande conflito entre o bem e o mal. O livro, na página 223, deixa bem claro que, assim como Jerusalém não aceitou os profetas, não aceitou ao próprio Cristo, a cidade da França, a capital da França, não aceitou
os mensageiros que Deus tinha levantado para ela. E diz bem claro que Paris, uma das cidades mais famosas hoje em dia do mundo, Paris negligenciou e pisou os seus reformadores. Continuando a leitura, viajando para o sul, falando de Calvino, viajando para o sul, encontrou novamente refúgio nos domínios de Margarida. Margarida era a princesa. Nos domínios de Margarida. Toda essa história, além de estar no livro Grande Conflito, também está no livro da História da Reforma no Tempo de Calvino. Ali, por alguns meses, permaneceu em segurança sob a proteção de poderosos amigos e, como antes, empenhado no estudo, mas seu coração estava determinado a fazer a evangelização da França. E ele não poderia ficar por muito tempo inativo. Logo que a tempestade amainou um pouco, procurou um novo campo de trabalho em Poitiers, onde havia uma universidade e onde já as novas opiniões alcançavam aceitação. Pessoas de todas as classes ouviam alegremente o Evangelho. Não havia pregação pública, mas na casa do magistrado principal, em seus próprios cômodos e algumas vezes num jardim público, Calvino desvendava as palavras de vida eterna aos que as desejavam ouvir. Depois de algum tempo, aumentando o número dos ouvintes, foi considerado mais seguro reunir-se fora da cidade. Uma caverna, olha só onde eles pregavam, preste atenção, olha só. Uma caverna ao lado de uma garganta profunda e estreita, onde árvores e pedras salientes tornavam a reclusão ainda mais completa. Fora escolhida como o local para as reuniões. Pequenos grupos que deixavam a cidade por estradas diferentes dirigiam-se para ali. Olha só o sacrifício para pregar a verdade. Eles tinham, as pessoas que queriam ouvir a palavra da verdade, eles tinham que sair em pequenos grupos, fora da cidade, por caminhos diferentes, não todo mundo pelo mesmo caminho, por caminhos diferentes, e se encontrar numa caverna, numa gruta, para ouvirem a palavra. Nesse ponto isolado, as escrituras eram lida e explicada. Ali, pela primeira vez, foi pelos protestantes da França celebrada a ceia do Senhor. Olha só, numa caverna. Dessa pequena igreja foram enviados vários fiéis evangelistas. Mais uma vez, Calvino voltou a Paris. Mesmo então, não podia abandonar a ideia de que a França, como nação, aceitasse a reforma. Esse era o sonho de Calvino, que a França, como nação, aceitasse a reforma. Encontrou, porém, fechadas para o trabalho quase todas as portas. Ensinar o evangelho era tomar o caminho direto para a fogueira e finalmente resolveu partir para a Alemanha. Apenas deixara
a França quando irrompeu sobre os protestantes uma tempestade que certamente o teria envolvido na ruína geral, caso houvesse ele permanecido. Os reformadores franceses, ansiosos por ver seu país acompanhar a Alemanha e a Suíça, decidiram-se a desferir contra a superstição de Roma um golpe audaz, que despertaria a nação inteira. De conformidade com isso, em uma noite foram afixados por toda a França cartazes que atacavam a missa. Em vez de promover a reforma, esse movimento zeloso, mas mal interpretado, acarretou ruína, não somente para os seus propagadores, mas também para os amigos da fé reformada na França inteira. Deu aos romanistas o que havia muito desejavam, um pretexto para pedirem a destruição completa dos hereges, como agitadores perigosos e estabilidade do trono e da paz da nação. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos entender. Muitas pessoas sinceras na França, quando viram que as portas não se abriam para pregar o evangelho de casa em casa, eles querendo fazer algo bom para a pregação do evangelho, em vez de orarem, em vez de buscarem o poder de Deus para os meios mais sábios, o que eles fizeram? Começaram a atacar a missa, começaram a atacar a transubstanciação, começaram a atacar a Igreja Romana. E como eles fizeram isso? Com cartazes espalhados por toda Paris. Cartazes para todo lado. E isso era o que os romanistas queriam, um pretexto para poder colocar um fim na reforma na França. E muitos que viviam em paz, aprendendo mais sobre a reforma, que poderia ajudar mais lá à frente, foram censurados, constrangidos e oprimidos a abandonarem a fé bíblica. Continuando a leitura. Então, nem sempre ideias de evangelismo sem a orientação divina é bem-vinda. Na verdade, nenhuma sem orientação divina é bem-vinda. Por alguma mão secreta, se a dê um amigo imprudente ou de um ardiloso adversário, nunca se soube. Olha aí, ó. Poderia ser até mesmo pessoas mal intencionadas que fizeram isso, mas não se sabe. Um dos cartazes foi colocado à porta do quarto particular do rei. Poxa, não se sabe se foi uma pessoa ardilosa, maldosa, fazendo isso, ou se foi um verdadeiro. Colocaram um cartaz na porta do quarto particular do rei. O monarca encheu-se de horror. Naquele papel eram atacadas, sem reservas, superstições que haviam recebido a veneração dos séculos. E a audácia sem precedente de introduzir a presença real essas afirmações claras
e surpreendentes, suscitou a ira do rei. Em espanto, ficou ele por um pouco de tempo, a tremer e com a voz embargada. Então sua raiva encontrou expressão nestas terríveis palavras: sejam, sem distinção, arrasados todos os que são suspeitos de luteranismo. Exterminá-lo-ei a todos. Estava lançada a sorte. O rei se decidira a pôr-se completamente do lado de Roma. De pronto, foram tomadas medidas para a prisão de todos os luteranos em Paris. Um pobre artífice, adepto da fé reformada, que se havia acostumado a convocar os crentes para sua assembleias secretas, foi agarrado e, sob ameaça de morte instantânea, na fogueira, ordenou-se-lhe conduzir o emissário papal à casa de todos os protestantes da cidade. Ele estremeceu de horror ante a vil proposta, mas finalmente o medo da chama prevaleceu e concordou em se fazer traidor dos irmãos. Precedido da hóstia e rodeado de um séquito de padres, incensadores, monges e soldados, Morim, agente policial do rei, com o traidor, vagarosamente e silenciosamente, passaram pelas ruas da cidade. Aquela demonstração era ostensivamente em honra ao Santo Sacramento. Um ato de expiação pelo insulto feito pelos protestantes à missa. Mas, por sob aquele espetáculo, escondia-se um propósito mortal. Chegando defronte da casa de um luterano, o traidor fazia um sinal, mas nenhuma palavra era proferida. O cortejo parava, entrava na casa, a família era arrastada e acorrentada. E o terrível séquito prosseguia em procura de novas vítimas. Não poupavam casa, grande ou pequena, nem mesmo os colégios da Universidade de Paris. Morim fez abalar toda a cidade. Era o reinado do terror. Isso está escrito no livro História da Reforma, no tempo de Calvino. E também no livro Grande Conflito, página 226. As vítimas foram mortas com tortura cruel. Vocês escutaram? Vou ler novamente. As vítimas foram mortas com tortura cruel, sendo ordenado especialmente que o fogo fosse abaixo, a fim de prolongar-lhe a agonia. Morreram, porém, como vencedores. Sua constância foi inabalável. Imperturbada a sua paz. Os perseguidores, impotentes,
para abater-lhes a inflexibilidade e firmeza, sentiram-se derrotados. Os cadafalsos foram distribuídos por todos os bairros de Paris. E as fogueiras arderam durante dias sucessivos, no intuito de, espalhando as execuções, espalhar o terror da heresia. As vantagens, entretanto, ficou final com o Evangelho. Toda Paris habilitou-se a ver que espécie de homens as novas opiniões produziram. Não havia púlpito como a fogueira do Marte. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens, ao se encaminharem para o lugar da execução, seu heroísmo, estando eles entre as chamas atrozes, seu meigo perdão às injúrias, em não poucos casos transformavam a cólera em piedade e o ódio em amor, pleiteando com irresistível eloquência em prol do Evangelho de Cristo. Os padres, dispostos a conservar em seu auge a fúria popular, faziam circular as mais terríveis acusações contra os protestantes. Eram acusados de conspirar para o massacre dos católicos, subverter o governo e assassinar o rei. Nenhuma sombra sequer de provas podiam reunir em apoio das alegações. No entanto, aquelas profecias de males deveriam ter cumprimento sob circunstâncias, porém, muito diversas, e por causa de caráter oposto. As crueldades que foram pelos católicos infligidas aos inocentes protestantes acumularam um peso de restrições e séculos depois ocasionaram a mesma sorte que eles haviam predito estar iminente sobre o rei, seu governo e seus súditos. Mas produziram-na os incrédulos e os próprios romanistas. Nós estamos na página 227, livro Grande Conflito, e nós percebemos então que as mentiras que eles falaram, as mentiras que eles falaram a respeito dos protestantes, a respeito dos cristãos, algum tempo depois, se tornou contra eles mesmos, e eles mesmos se matavam, eles mesmos se destruíram. Ou seja, os perseguidores foram engolidos por sua profecia de perseguição e morte, mas não pelos cristãos, não pelos reformadores, mas por eles mesmos. Página 227, livro Grande Conflito. Meu amigo Arthur está trazendo ali a minha garrafinha de água. Obrigado, Arthur. Vem, pode vir, não tem problema. Pode pegar minha garrafinha de água, não tem problema nenhum. O Arthur já percebeu que a minha voz está sumindo e já vai trazer a garrafinha, não tem problema. Nós estamos na página 227, livro Grande Conflito. Obrigado, Arthur. Esse homem é de Deus. Obrigado, Arthur. Muito obrigado. Página 227, livro Grande Conflito. Vamos lá, então? Vamos estudar? Livro Grande Conflito, página 227. Falando sobre os nobres da França.
não foi, não foi o estabelecimento do protestantismo, mas sim a sua supressão, que 300 anos mais tarde, deveria trazer sobre a França essas horrendas calamidades. Suspeitas, desconfiança e terror invadiam agora todas as classes da sociedade. Entre o alarme geral, viu-se quão profundamente o ensino luterano se havia apoderado do espírito dos homens, que mais se distinguiam pela educação, influência e excelência de caráter, cargo de confiança e honra foram subitamente encontrados vagos, artífices, impressores, estudantes, professores da universidade, autores e mesmo cortesão desapareceram. Centenas fugiram de Paris, constituindo-se voluntariamente exilados de sua terra natal, dando assim, em muitos casos, a primeira demonstração de que favoreciam a fé reformada. Vocês entenderam ou não? Pessoas inteligentíssimas, que ninguém sabiam que eram a favor da reforma, fugiram de Paris antes que fossem mortas. As mais inteligentes de todas fugiram, se exilaram, porque no coração delas estavam a verdade da palavra de Deus. Os romanistas olharam em redor de si com espanto, ao pensar nos hereges que, sem os suspeitarem, haviam sido tolerados entre eles. Sua raiva foi descarregada na multidão de vítimas mais humildes que estavam a seu alcance. As prisões ficaram repletas e o próprio ar parecia obscurecido com a fumaça de fogueira a arder acesa para os que professavam o evangelho. Ou seja, eles não conseguiram pegar aquelas pessoas inteligentíssimas que eram reformistas, eles não sabiam porque eles se ocultavam, mas eles eram reformistas. Eles não conseguiram pegar e a raiva deles foi tão cruel que eles foram atrás das pessoas mais simples para atacá-las. Francisco I tinha se gloriado de ser o dirigente no grande movimento em prol do renascimento do saber que assinalou o início do século XVI. Deleitara-se em reunir em sua corte homens de letras de todos os países. A seu amor ao saber e ao seu desprezo pela ignorância e superstição dos monges, deveu-se, em parte, menos o grau de tolerância que fora concedido à reforma. Mas, inspirado pelo zelo de suprimir a heresia, esse patrono do saber promulgou um edito declarando abolida a imprensa em toda a França. Francisco I apresenta um exemplo entre muitos registrados, os quais mostram que a cultura intelectual não é salvaguarda contra a intolerância e perseguição religiosa. Que triste. Eles perseguiam as pessoas, Arthur, eles perseguiam as pessoas mais inteligentes da época. Então, os mais inteligentes
as pessoas mais cultas, que buscavam compreender por si mesmas as escrituras, estudavam, escreviam, eram pessoas inteligentíssimas. Eles perseguiam. Então, isso significa que, por mais conhecimento que uma pessoa tem, o conhecimento dela não salva ela de ser perseguida, torturada e morta por causa do Evangelho. Estamos na página 227 do livro Grande Conflito. Último parágrafo. A França, mediante cerimônia solene e pública, deveria entregar-se completamente à destruição do protestantismo. Os padres exigiram que a afronta feita aos altos céus, com a condenação da missa, fosse expiada com sangue, e que o rei, em favor de seu povo, desse publicamente sua sanção à medonha obra. O dia, escuta isso, preste bastante atenção agora. O dia 21 de janeiro de 1535, 21 de janeiro de 1535, pesquisa essa data. 21 de janeiro de 1535 foi marcado para a terrível cerimônia. Havia sido suscitado os supersticiosos temores e ódio fanático da nação inteira. Paris estava repleta de multidões que, de todos os territórios circunjacentes, enchiam suas ruas. Deveria iniciar-se o dia por meio de uma vasta e impotente procissão. Imponente procissão. Das casas ao longo do itinerário pendiam panos de luto e erguiam-se altares a intervalos. Diante de cada porta havia uma tocha acesa em honra ao Santo Sacramento. Antes de raiar o dia, formou-se a procissão no Palácio do Rei. Primeiramente vinham as bandeiras e cruzes das várias paróquias. A seguir, apareciam os cidadãos caminhando 2 a 2 e levando tochas. Vinham então as 4 ordens de frade, cada qual em seu traje peculiares. Seguia a vasta coleção de famosas relíquias. Após cavalgavam senhorialmente eclesiásticos em sua veste de púrpura e escarlate, e com adornos de joias, uma exibição magnífica e resplandecente. A hóstia era levada pelo bispo de Paris sob magnificente pálio, carregado por 4 príncipes de sangue. Em seguida, a hóstia caminhava, o rei Francisco I, naquele dia, não levava coroa, nem vestes de estado. Com a cabeça descoberta, olhos fixos no chão, na mão um círio aceso, o rei da França aparecia em caráter de penitente. Em cada altar ele se curvava em humilhação, não pelo vício que lhe aviltava a alma, nem pelo sangue inocente que lhe manchava as mãos, mas pelo pecado mortal de seus súditos, que tinham ousado condenar a missa. Seguindo-se ele, vinha a rainha, e os dignatários do Estado caminhando também 2 a 2, cada um com uma tocha acesa. Como parte da cerimônia do dia, o próprio monarca
discursou aos altos oficiais do reino no grande salão do Palácio dos Bispos. Com semblante triste, apareceu perante eles e, com palavras de eloquência comovedora, deplorou o crime, a blasfêmia, o tempo de tristeza e desgraça que sobreviera à nação. E apelou para todos o súdito leal, a que auxiliasse na extirpação da pestilente heresia que ameaçava de ruína a França. Tão verdadeiramente, senhores, como eu sou o vosso rei, disse ele, se eu soubesse estar um dos meus próprios membros manchando ou infectando com essa detestável podridão, eu o daria para que vós o cortasseis. E demais, se visse um de meus filhos contaminados por ela, não a pouparia. Olha o que Francisco I diz. Ou seja, estavam cegos, completamente cegos, pela tradição, pela idolatria, e achavam que quem estava cego, quem era os hereges, eram os protestantes. Quando, na verdade, quem estava matando, quem estava torturando, quem estava perseguindo de maneira cruel e sanguinária e diabólica, não eram os protestantes. Eram aqueles que se diziam donos da verdade eclesiástica, quando, na verdade, estavam sendo usados por Satanás como homicidas, como assassinos. Página 229, livro Grande Conflito, seguimos a leitura com calma, bem tranquilos, para que você possa seguir a leitura bem e compreender melhor. Eu mesmo o entregaria e sacrificaria a Deus. Olha só o que ele disse. As lágrimas abafaram-lhe as palavras. E toda a assembleia chorou, exclamando em uníssono: viveremos e morreremos pela religião católica. Entenderam aí? Terríveis, não era pela Bíblia, não era pela palavra de Deus, era pela religião. Terríveis se tornaram as trevas da nação que rejeitara a luz da verdade. A graça que traz a salvação havia aparecido, mas a França, depois de lhe contemplar o poder e santidade, depois de milhares terem sido atraídos por sua divina beleza, depois de cidades e aldeias terem sido iluminadas por seu fulgor, desviou-se, preferindo as trevas à luz. Haviam repudiado o dom celestial, quando este lhe foi oferecido. Tinham chamado ao mal bem e ao bem mal, até serem vítimas voluntárias do próprio engano. Agora, ainda que efetivamente crescem que, perseguindo ao povo de Deus, estavam fazendo a obra divina, sua sinceridade não os inocentava. A luz que os teria salvo do engano, da mancha de sua alma pelo crime de sangue, haviam-na voluntariamente rejeitado. Um juramento solene para extirpar a heresia foi feito na grande catedral.
onde quase 3 séculos mais tarde, a deusa da razão seria ser entronizada por uma nação que tinha esquecido do Deus vivo. Novamente, se formou a procissão. Os representantes da França aprestaram-se a iniciar a obra que haviam jurado fazer. A pequena distância haviam se erigido cadafalsos, nos quais certos cristãos protestantes deveriam ser queimados vivos, e arranjaram para que as fogueiras fossem acesas no momento em que o rei se aproximasse, e a procissão parasse para testemunhar a execução. As minúcias da tortura suportadas por aquelas testemunhas de Cristo são demasiado dilacerantes para serem descritas. Não houve, porém, vacilação por parte das vítimas. Exigindo-se-lhes retratasse, um respondeu: creio unicamente no que os profetas e apóstolos anteriormente pregaram, e no que creu toda a multidão dos santos. Minha fé tem uma confiança em Deus que resistirá a todos os poderes do inferno. Repetidas vezes, a procissão provava nos lugares de tortura. Repetidas vezes, a procissão parava nos lugares de tortura. Isso está escrito no livro História da Reforma, nos tempos de Calvino. Amigos, que tristeza, que tristeza. Estes homens e mulheres que eram mortos na França não mereciam essas torturas, não mereciam essas mortes. Tudo isso foi feito simplesmente por causa do egoísmo, por causa das mentiras, das falácias de um povo que não queria fazer a vontade de Deus e sim ganhar lucro financeiro independente do que pregasse. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que aconteceu na história de Calvino voltará a acontecer de novo. Olha o que Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. Não foi isso que aconteceu no tempo de Calvino? Lembra do senhorzinho lá, que saiu de casa em casa, mostrando quem eram as pessoas reformistas, só com sinal? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Lembra das palavras do rei? Que se filhos dele tivesse envolvido com a reforma, ele mesmo entregaria o próprio filho para ser morto. A história vai se repetir. Algumas pessoas dizem assim: mas por que vocês leem esse livro? É de Ellen White. Olha aqui, ó, contando a história de 1500, e
falando que essa história está registrada na Bíblia e que a história, ela se repete. Ela se repete. Nós estamos no ano 2026. Muitas coisas vão acontecer. Mas da mesma forma que muitos preferiam morrer a negar a verdade, você e eu precisamos nos consagrar e buscar o Senhor. E ser fiel até a morte. E a promessa é certa. Dar-te-ei a coroa da vida. Não se esqueça. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Convido você a orar e dar ouvido aos profetas de Deus para estar seguro e às palavras do Senhor para prosperar. Oremos. Poderoso Deus, que tristeza ocorreu na França. Milhares de pessoas mortas por homens que se diziam que eram os teus representantes, quando na verdade estavam representando eles mesmos. Ó Senhor, ajuda-nos. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, consagra-nos. Que muitos que ouvirem esta leitura se consagrem e se preparem, pois a história sabemos que se repetirá e imploramos em nome de Jesus que nos dê força para perseverarmos até a tua volta. Nos colocamos em teus braços, em Cristo. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe você, abençoe a tua família e não te esqueça, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Até amanhã, se Deus quiser.